Olá, querido instrutor, querida instrutora, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius, eu estou aqui a convite do Regional Márcio para a gente abordar junto a classe de guia. Bom, eu acredito que esse ano você que ficou com essa responsabilidade da classe de guia, assim como os demais instrutores, terá um grande desafio pela frente, não é mesmo? Mas hoje, juntos, a gente vai tentar desvendar quais são os segredos para que a gente possa obter sucesso com os desbravadores dessa faixa etária. Primeiramente, a gente vai iniciar aqui os nossos tópicos pelo item geral, tá bom? Mas antes de mais nada, eu queria dizer para vocês, todos os itens da classe vocês podem estar mesclando, para que a gente evite aí no desbravador um desgaste. Em vez de passar tudo de uma vez daquele determinado item, você pode estar mesclando item a item. Mas os itens gerais são muito fáceis, tá bom? E a gente vai começar por eles. Então vamos lá? Bom, pessoal, como eu falei anteriormente, o primeiro tópico que a gente vai estar vendo junto aqui da classe de guia é o tópico geral. E os requisitos, como eu falei, são bem simples de serem cumpridos, porém exige um pouco de criatividade em algum deles, principalmente na parte da leitura. O primeiro deles é que o desbravador ele tenha no mínimo 15 anos de idade, tá? Então por aí você já vê que você vai trabalhar com adolescentes, né? Com jovens. Você não vai trabalhar com as crianças mais pequenininhas do clube, ou seja, vai exigir do instrutor uma estratégia específica para esse público-alvo, jovens e adolescentes. Além disso, a gente vê ali a questão de leitura nesse primeiro tópico geral. E tem alguns livros que são solicitados para que a gente leia junto com esses desbravadores, tá? Eu vou dar algumas ideias antes de mencionar os livros para vocês. E espero que essas ideias elas possam ajudar da melhor maneira possível no desenvolvimento deste item que a classe solicita, tá bom? Vamos lá. O primeiro que eu venho a pensar quando eu penso em livros dentro das classes, eu penso, será que o meu desbravador ele vai ter vontade de estar pegando o livro, lendo, todos eles que são solicitados? O que eu poderia fazer para melhorar da melhor maneira possível isso, para que ele tenha interesse de aprender a respeito daquele tema daquele livro? E aí eu tive uma ideia. Bom, que tal se eu fizesse uma espécie de podcast, né? Um livro em áudio, para que o meu desbravador ele pudesse escutar, mesmo aquele que não gosta de ler muito, sabe? Às vezes nem nós mesmos gostamos de fazer muito uso da leitura, verdade seja dita, mas principalmente os adolescentes, os jovens que são mais descolados, aquela coisa toda. Eu falei, que tal então um livro em áudio, uma coisa diferente para ele, para que ele tenha um pouco mais de interesse. Eu acredito que todos nós hoje temos a questão do celular, eu acredito que muitos de vocês podem estar me escutando pelo computador também. Então assim, temos meios tecnológicos que fazem gravação. Então a gente pode estar usando esses meios para fazer esse podcast de uma maneira bem interessante, colocando uma musiquinha de fundo, de repente, na narrativa, e entregar para o desbravador capítulo a capítulo, e aí no final da semana, aqueles capítulos que vocês enviaram, vocês fazerem um debate a respeito. Uma outra ideia, a própria classe já traz para nós, né? A questão do nosso guia já traz para a gente essa ideia, que é o seguinte, a gente montar uma espécie de PG, uma espécie de grupo ali, um clube do livro com os desbravadores, e aí a gente está abordando, fazendo que cada um leia um pouco. Também é uma ideia bem bacana de fazer eles estarem juntos ali, dentro daquele objetivo que é ler o livro e depois fazer o resumo do livro. Também é muito legal. Vocês podem estar usando esses dois meios e outros meios que vocês tiverem aí, depois, além desses que eu passei. Se vocês tiverem mais meios, passem para os outros instrutores, passem para as outras instrutoras, que eu tenho certeza que vai ser de suma importância para que esses requisitos venham dar certo. Na verdade, porque
nem todos os bravadores têm essa vontade toda de ficar lendo. Então, o quanto mais novidades a gente tiver dentro dessa área aí para poder fazer uma leitura dinâmica ou de forma diferente, mesmo que não tenha de fato uma leitura, mas que ele venha escutar pelo menos o tema, entender o que aquele tema quer dizer, para depois ele conseguir fazer o resumo dele, que é o interessante, né? O conteúdo, ele colocar em prática na vida dele. Se você tiver algum outro meio, passe pra gente também, eu tenho certeza que vai ser muito importante para todos, tá bom? E os livros que a gente tem para estar abordando com eles são os seguintes. Eu vou pegar aqui para não ter erro. O livro desse ano, dos Desbravadores, é Um Desafio Após o Outro. Tá? Outro livro que a gente vai ter que estar lendo com eles também, nessas leituras durante o ano, é o livro Nossa Herança. Tá? Um outro livro que a gente também vai ter que estar lendo com eles é o Bastidores da Mídia. Então são 3 livros diferentes que vocês podem abordar com essas táticas que eu passei para vocês ou de outras maneiras que vocês acharem mais interessantes também, tá bom? E na classe avançada a gente tem um outro livro que é O Maior Discurso de Cristo, que também é solicitado ali um resumo por desbravador. Então, ou seja, já seria o 4º livro. Então, quanto mais meios diferentes para estar abordando os temas desse livro, eu acredito que seria muito importante para que eles tenham interesse na leitura dinâmica desses livros, tá bom? Eu espero ter ajudado dentro dessa parte geral e agora a gente vai para o nosso próximo tópico da nossa classe de guia.